Então, pessoal, uma chuva de 1000%, de 500 a 1000% maior lá no deserto do Saara. E também seca na Amazônia. Então quer dizer que agora está chovendo muito no deserto e está secando a Amazônia? O que será que está acontecendo? Será que isso é verdade? Será que essa chuva aconteceu mesmo? Será que isso tudo aí que, né, seca na Amazônia a gente sabe que está tendo, né? Eu até já expliquei o que acontece, mas eu vou dar uma outra explicação aqui nesse vídeo, né? E relacionar com o que aconteceu no Saara. Pois é, tem relação. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, larga o dedo no like. E agora sim, vamos lá, porque aqui, ó, vem aí muita chuva no deserto do Saara e isso não é bom sinal no clima, né? Tá o Metsul dando, né, um pequeno alarme aí, falando que grande quantidade de chuvas com acumulados até 1000% acima da média são previstos para o deserto da Saara. E realmente, tá? Aconteceu, né, uma inexplicável chuva, né? E no deserto do Saara, chamou até uma inexplicável nesse site lá da Europa, e falou que chegou, né, é um mistério do clima. Então, realmente aconteceram chuvas muito fortes lá no deserto do Saara, né, onde que chegou locais até acima de 500% esperado para o mês de setembro, né? Bom, então vamos ver rapidamente aqui o que os modelos estavam prevendo, né? E realmente aconteceu muita chuva, tá, pessoal? Não é mentira, não. Bom, então aqui, né, aqui é o. Pra vocês terem uma ideia, esse é o norte da África, tá? Aqui em cima, tá, é o deserto do Saara, tá? E na parte de baixo, aqui é aquela, né, bacia hidrográfica do Congo, tal, onde tem, que realmente tem muita chuva, a parte da África subsaariana, né, onde tem sim, né, chuvas bastante fortes, onde tem florestas, onde tem savanas, tem vários tipos de vegetações diferentes, tá, também lá do deserto. E a parte do deserto, principalmente essa parte aqui, ó, gerou realmente chuvas muito acima da média. E até mesmo aqui na pontinha, tá? Então, isso aqui tem uma explicação. Claro que não foi todo o deserto que aconteceu isso, mas tem explicação e nós vamos ver aqui nesse vídeo de hoje. Então, vamos continuar porque primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é isso aqui, ó, é o NOW. O que é o NOW? A North Atlantic Oscillation Index. É a oscilação do Atlântico Norte. E agora, o que esse troço tem a ver com o Saara? Porque, olha, mas estamos falando de Atlântico Norte. E o que isso tem a ver com o Saara? Bom, meus amigos, primeiro que nós estamos vendo aqui que ele está numa fase negativa, né? Uma fase negativa aqui em setembro. E tendência ainda de fase negativa, tá? Então acontece que na fase negativa, né, vamos com calma, na fase negativa há uma inversão de padrões de pressão, né, com baixa pressão sobre os Açores, permitindo que correntes de jatos se desloquem para o sul. Tá? Isso possibilita frentes de baixa pressão e também frentes úmidas que podem avançar sobre o norte da África. E como resultado, isso daí acontece o que? Pode trazer também chuvas próximos também no norte do Saara. Então, pode trazer chuvas inesperadas durante fase negativa. Embora essas chuvas, né, elas possam ser esporádicas, elas podem ser intensas, tá? Como acontece também no Saara. E elas podem ter também, por exemplo, resultando em tempestades localizadas, inundações repentinas. E nós vimos, né, ainda nessa semana algumas inundações lá no Saara, tá? Que sim, acontece. E normalmente, né, esse árido ele pode se beneficiar com essas chuvas, né, que são raras, e ajudar a diminuir de forma assim, um pouco temporário o impacto da seca, reabastecer, né, por exemplo, lagoas que tem lá no Saara, lagos que tem lá no Saara, que são muito salgados, tá? Mas há uma infiltração, a bacia hidrográfica embaixo, né, do deserto, consegue
infiltrar alguns lagos lá, se eu não me engano, são 20, tá? Então, de vez em quando é bom ter essas chuvas lá. Aí vamos ver o seguinte, que essa representação aqui indica justamente isso, ó. Essa representação indica isso, tá? Aqui, esse local onde que tem maior insolação aqui indica esse índice negativo, justamente que pode trazer mais aqui sobre os Açores, tá? Então, baixa pressão aqui, alta pressão aqui, resultando até uma parte mais fria, menos vamos dizer assim, menos deslocamento de umidade, tá? Então aqui, né, por causa desses ventos também pode trazer, né, essa chuva para o norte da África. E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que o Saara, ele nem sempre foi um deserto. Tá? O próprio clima do Saara, ele sofreu uma enorme variação entre úmido e seco ao longo das últimas centenas de milhares de anos. Durante um período, por exemplo, glacial, o Saara ainda era, por exemplo, maior do que é hoje, tá? Ele estendia-se para o sul e os seus limites atuais. Com o fim do período glacial, ele trouxe mais chuvas para o Saara, tá? Lá entre, por exemplo, 8.000 e 6.000 anos atrás, como resultado também de uma área de baixa pressão, né, sobre as camadas de gelo em colapso indo para o norte. Então nós tivemos essa questão. E as monções, tá, que também trazem muitas chuvas para essa região, onde que as monções, elas necessariamente elas nascem aqui, ó, nessa região. Nós podemos ver que estão mais aquecidas aqui, tá? Isso é uma grande amostra do que está acontecendo aqui, ó. Aqui a temperatura do Pacífico aqui já está em condições de laninha e o vento está começando a virar. Então, quando você vira esse vento pegando parte dessa água superficial, então o que você faz? O vento faz com que essa água quente venha para a costa aqui da Ásia e também da Oceania, tá? Provocando esse aquecimento aqui e a ressurgência de água fria aqui, tá? Na costa formando o laninha. Então nós estamos vendo aqui, ó, toda a característica já apontando para um laninha, mas ainda não está oficialmente acontecendo por alguns fatores, tá? Mas em breve eu acredito que ele já venha por aí. Acontece que depois que essas camadas lá foram mudando lá no Saara, o norte do Saara ele secou, tá? Onde que a tendência a longo prazo, por exemplo, ela é neutralizada muitas vezes por causa das monções e trouxe chuvas ao longo do norte também, como hoje. E as monções resultam justamente de um ar aquecido sobre o planeta, né, durante o verão, e esse ar quente ele sobe e puxa esse ar mais, vamos dizer, mais frio e úmido, tá, do oceano. Então, quando você tem um oceano mais aquecido aqui, tá, justamente com esse ar mais quente aquecido que sobe, ele leva mais umidade do oceano, fortalecendo as monções, causando assim chuvas. E tudo o que aconteceu hoje em dia com o Saara, por volta de 3.400 anos atrás, 3.400 anos antes de Cristo, ou seja, aproximadamente uns 5.000 e poucos anos atrás, 5.500 por aí, a monção ela recuou mais para o sul, aproximadamente onde está hoje, levando à desertificação mais gradual do Saara e tornando o clima do Saara tão seco como há 13.000 anos atrás. Tá? E claro, teve variações na órbita e tal que fizeram isso aí com o Saara. Depois, como eu já falei aqui, se esses vídeos, né, forem bem, eu explico a causa dos desertos no planeta. Bom, então, com isso, nós vamos ter o seguinte, né? Então já vimos que as monções elas são algo realmente bastante importante. E como eu falei, tá, o índice, né, do El Ninho, né, o Ninho 3.4, ele está com valor já com valor de laninha, né, já vem alguns dias já desde o final de agosto até agora, tá? Já com índice de laninha. Então, essa virada, né, justamente nessa que joga
mais essa mudança de vento que é o ninho, e o vento vai de leste para oeste, laninha de oeste para leste, né? Então, quando você quando você tem essa inversão, né, essa inversão de ventos no sentido, né, para trazer essa água quente para cá, tá? Então o vento ele começa a fazer isso aqui, acontece que aumenta as monções. E nós estamos vendo aqui justamente, ó, essa língua azul aqui no Pacífico Central, onde a região de Ninho 3.4, essa região central aqui, e ela está, né, essa região está já com temperaturas já com laninha, onde que para ser laninha a temperatura tem que ser de pelo menos menos 0,5. Então, atualmente está em condições de laninha fraco, houve uma perda muito grande de calor, né, como eu já mostrei em vídeo passado aqui para vocês, continua tendo essa perda de calor, tá? Então está vindo aqui, ó, diminuindo, tendo essa diminuição, e falta consolidar realmente a questão do vento, mas provavelmente em breve já teremos um laninha aí, tá? Bom, então vamos ver o seguinte. Com isso, né, nós vamos ver agora outra questão. Essa questão aqui, ó, do Oceano Índico. No Oceano Índico, nós vemos que aqui, essa região aqui do Índico está mais quente. E aqui, ó, na costa da África, aqui perto da Arábia também está mais frio. Isso quer dizer o dipolo do Oceano Índico, tá? E é essa fase aqui. Essa fase que eu vou mostrar para vocês, que é a fase negativa. Onde que a fase negativa do Oceano Índico, nessa região aqui, tá? Ela traz mais chuvas aqui para a Austrália, tá? E também traz, né, consequências de que aumento dessa chuva aqui e fortalece as monções e provoca uma área mais seca aqui, ó, na região tanto do parte, vamos dizer, a parte, né, da costa leste africana, tá? A costa leste africana ela fica mais seca e também aqui a parte por exemplo, da Arábia. Mas com isso, né, quando principalmente nós estamos na temporada de ciclones tropicais lá no Índico, né, que termina em abril, quando isso aqui está mais, por exemplo, mais quente, muito mais ciclones vêm na Baía de Benguela, formam muito mais ciclones nessas áreas aqui. E com essa questão aqui, por exemplo, do, do desse aquecimento provocado pelo Laninha, tá? Ou pelas condições próximas ao Laninha, esse aquecimento aqui, tá? Ele provoca também uma situação bem interessante, que são os tufões, tá? Sim, no Pacífico, nessa área é chamado de tufão. E é a mesma coisa que chamar de furacão ou ciclone tropical no caso do Índico, né? O nome só muda de acordo com o oceano. Então nós podemos ver que tivemos, tá, justamente aqui, ó, olha que interessante, tá, no dia 11 de setembro de 2024, ou seja, nós estamos falando de hoje, né, mais conhecido como hoje, morte por tufão no Vietnã, cerca de 150, pode aumentar ainda. Então um tufão é bastante forte, passou ali pelo Vietnã, né, com ventos de mais de 150 km por hora. 150 km por hora não seria um furacão de altíssima intensidade, mas para lugares que não são tão desenvolvidos já é um problema. Então, quando a gente pega, né, o mapa e vê a questão do Vietnã, tal, o Vietnã está aqui, ó, tá? O Vietnã ele está aqui. Então, o tufão ele foi gerado justamente nessa área, né? Nessa área onde nós temos a oscilação do Índico negativa, gerando mais umidade, as monções sendo fortalecidas, então já criando que condições para uma ciclogênese bastante interessante na região, formando os seus tufões lá. Então nós podemos ver justamente isso. Ó. Presta atenção na área aqui do Vietnã, e quando nós vamos lá para o mapa de temperatura, tá? Olha aqui, o Vietnã está aqui e aqui, tá? Formam-se as monções. Aqui tem a oscilação do Índico e forma aqui, né, esses tufões, gerando o que? Maior elevação de umidade
pode gerar tufões ali bem mais fortes, tal também, tá? Então já aí também já é uma outra explicação dentro desse vídeo. Olha só que interessante. Só disso aí já merece seu like, né? Então, como eu disse, o Oceano Índico, esse dipolo do Oceano Índico na fase negativa, tá? A fase negativa você tem o quê? Sobe aqui a umidade e aqui água mais fria desce, como nós vimos realmente no mapa. E isso fortalece as monções, tá? Fortalece as monções e diminui as chuvas aqui no leste da África, tá? Ou seja, diminui um pouco, não quer dizer que possa parar. E aí nós continuamos agora para ver uma outra situação, que é essa daqui, ó. Que é essa daqui. Nós estamos vendo que isso aqui é a zona de convergência intertropical, tá? Onde que essa essa zona aqui, essa faixa, tá? Seria o quê? A faixa de precipitação lá em agosto, ó, a média de agosto. De agosto e setembro, ela está mais ou menos nessa região, tá? Nessa região. Então, por quê? Porque simplesmente ela segue o Sol. Quando a zona de convergência intertropical, essa faixa aqui no planeta, tá? Ela é responsável por aproximadamente 33% da chuva planetária. E com isso, o que nós temos? Nós temos isso aqui, ó. A zona de convergência intertropical, né? Ela tem o máximo que ela vai para o norte em julho, né? Ou seja, o máximo lá do Sol, né? E janeiro ela tem um máximo para baixo. Então, ela oscila, né, nessas condições aqui, trazendo chuvas para mais aqui para baixo, ó. Trazendo chuvas da parte mais ao norte da Amazônia. E já traz também, normalmente, o período seco para essa região. Tá? E onde o período que mais chove? É justamente nessa parte aqui, porque vem aqui, ó, de janeiro tal, vem aqui, entra, essa zona literalmente entra onde chove mais no Nordeste também, tá? Depois ela vai subir, então tem essa variação dessa dessa zona, dessa entrada de zona, e aqui que vem a umidade que vem para o norte do Brasil e traz a chuva para o sul e sudeste quando não vem frente fria. Aí quando vem frente fria, aí acaba gerando aqui, né, uma zona de convergência, né, do Atlântico Sul, que aí tem aquelas pancadas muito fortes, tanto no Sudeste, no Sul também, que pode vir até aqui também no sul da Bahia, tá? Onde quando nós temos o período de ondas de leste aqui também fortalecido, ondas de leste elas vêm junto com o período das monções que fortalece para cá, tá? E que acaba trazendo muita chuva aqui para para a faixa leste do Nordeste, tá? Onde que aconteceu, por exemplo, né, uma tragédia, se não me engano, em 2021, ainda tinha laninha que reforça as chuvas ali nessa situação das ondas de leste, tá? E que aconteceu uma chuva muito forte lá no Recife, tá? Recife, Paraíba, também pegando parte lá do Sergipe, Aracaju também foi bastante afetado. Bom, então nós estamos vendo isso aqui, né? Então, nós sabemos que essa região aqui, ela contém, né, justamente 33% da chuva e traz chuvas aqui para essa região mais da África subsaariana e traz também as chuvas para o Brasil, onde vocês veem que em agosto as chuvas elas se concentram dessa zona um pouco mais para cima aqui justamente na Amazônia, né? Então nós podemos ver que a chuva na Amazônia aqui, ó, ela fica mais concentrada mais na parte de cima e aqui na bacia do Congo, mais aqui embaixo, né? Essa parte onde tem mais florestas, tem a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, ela rivaliza lá com rios lá na Europa, tal, que agora eu esqueci o nome do rio, mas tudo bem. E aqui, nessa área aqui da subsaariana, ela tem muita savana tal, e acaba tendo chuva, provocando também, né, bastante árvores tal nessa região aqui, tá? E aí, o que nós estamos vendo com isso aqui? Se a gente pegar, tá, como a zona de convergência intertropical, ela segue a temperatura do oceano, principalmente quando ela vai entrar aqui, ela segue a temperatura do oceano é, Atlântico,
que acontece? Aqui está mais quente do que aqui, ó. Justamente com aquela chance, né, de ter um laninha aqui, laninha do Atlântico e tal. Nós estamos tendo tivemos um resfriamento e eu mostrei isso aqui, expliquei isso aqui também já no canal. E, consequentemente, além desse período do ano, ela normalmente já está um pouco mais para cá, aqui tangenciando a parte mais ao norte da Amazônia. Com esse aquecimento aqui provocado justamente pela oscilação do Atlântico Norte, negativa, como eu mostrei para vocês mais acima, e também pela insolação, nós temos o que? Um deslocamento para cima da zona de convergência intertropical. E isso ficou evidenciado, tá? Isso ficou evidenciado aqui nesse gráfico provocado lá, mostrado justamente lá pelo ITF, né? Onde que nós temos aqui a posição, né, da zona de convergência intertropical, onde que nós vemos que em agosto, tá? Houve o que? Um período de deslocamento um pouco mais para o norte, um pouco mais para a latitude norte. Normalmente, né, nós temos a média dela da posição, nós vemos que somente lá em agosto, tá, julho, tá, ela tem um período máximo. Ela fica aqui e depois decai um pouco. Só que o período máximo foi mais máximo esse ano e ela demora um pouco até voltar à situação normal. E com isso, o que nós estamos vendo? Um deslocamento mais acima dessa zona de convergência intertropical, onde que a maior parte da chuva, né, a maior parte da chuva do planeta acontece nessa região da zona de convergência intertropical. Você tem um deslocamento dessa zona um pouco mais para cima. E o que está um pouco mais para cima desse gráfico aqui, onde tem justamente a zona, né, da subsaariana, né, da África, logo acima está o Saara. Então nós temos, além do fortalecimento das monções, a alteração da zona de convergência intertropical e também, como eu mostrei, aquele clima, né, do lado Pacífico Norte, né, Norte Atlântico, né, a oscilação do Atlântico Norte, ela traz mais umidade para essa área aqui, pouco mais aqui, norte do Saara, onde que aqui não é tão seco quanto a parte interna. Mas com esse fortalecimento e trazendo aqui, formando uma área de baixa pressão, você tem um maior canal de umidade. Então nós já temos algumas situações aí que podem trazer, sim, né, mais umidade para o Saara. Mas será que tudo vai parar aí? Será que é só isso que vem? Então aí nós temos que ver o seguinte: existe mais uma situação, tá? Existe mais uma situação que eu vou mostrar aqui no gráfico, onde que é a oscilação do Mediterrâneo. Muitas poucas pessoas conhecem a oscilação do Mediterrâneo. Pois é onde que é chamada, né, oscilação, índice de oscilação do Mediterrâneo, tá? Que são oscilações, no caso lá no Oceano Mediterrâneo, no Mar Mediterrâneo, né, que está aqui, onde nós podemos ver está bastante aquecido, e somente com o aquecimento dessa parte do Mar Mediterrâneo, tá? Isso aqui o que já pode acontecer? Já pode acontecer maior evaporação e inclusive até formação de ciclones, tá? Inclusive até a formação de ciclones, que atinge muito aqui Líbia, tal, essa coisa que muitas das vezes traz chuvas, até inundações repentinas lá na Líbia e outros locais. Bom, então o que acontece? Atualmente, no mapa ali, a gente podemos ver que ele está numa fase negativa. E por quê? Como é que a gente sabe que está nessa fase negativa? Por causa desse aquecimento aqui, ó. Vamos ver? Aqui, nessa região aqui, tá? Essa região estando mais aquecida, o que acontece? Ela simplesmente, tá? Ela resulta no aumento de atividade de sistema de baixa pressão no oeste do Mediterrâneo. Ou seja, nessa parte aqui, tá? Esse aumento de sistema ele traz mais umidade para regiões adjacentes. Então, nesse período negativo, há uma maior chance de frentes frias quando são liberadas lá do norte, mas não houve essa liberação. Tá? Mas o que acontece? Ele inclui também maior umidade vinda da região e passa a trazer chuvas sobre o Saara. Então, normalmente, né, o Saara pode ter chuvas inesperadas
algumas vezes raras na região, que são normalmente áridas, tá? Mas essas chuvas elas tendem a ser esporádicas, justamente por serem intensas, né? Causando às vezes tempestades localizadas, inundações ocasionais, e que isso normalmente pode ser adaptado a até mesmo, né, a região. Agora, e com essa função aqui desse mais baixo aqui, essa água aqui ela pode entrar também, tá? Pode vir uma água aqui entrando, né, justamente nesse estreito, também mudando parte do clima ali na região, tá? Então, meus amigos, com tudo isso que nós estamos vendo, aqui nós estamos vendo o deserto do Saara, né, onde que essa é a maior parte, né, o maior deserto do mundo, tem quase o tamanho dos Estados Unidos, só para vocês terem ideia. Tá? Então, nós temos uma parte bem deserta, uma área, as áreas aqui em torno que não são tão desertas assim, são um pouco mais áridas, onde que aqui embaixo que vem aquela chuva, né, que vem lá, que eu mostrei lá da zona de convergência intertropical, ela faz isso porque aqui, né, perdão, aqui na parte de cima do Saara existe, né, justamente junto com a circulação atmosférica, né, os centros de circulação atmosférica, lá onde nós temos as células de Farrell, aqui sempre tem um centro de alta pressão, que ele é semi-permanente, mas ele pode se deslocar dependendo dessas situações, como aconteceu, né, justamente com a zona do Atlântico, a zona de convergência intertropical, ela pode ir mais para cima. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que as monções fortalecidas, mais a zona de convergência intertropical um pouco mais deslocada para cima por causa da temperatura do oceano e também, né, da alta pressão do dipolo do Oceano Índico, que faz com que jogue essa zona um pouco mais para cima. Nós temos, né, uma alta pressão aqui dando uma segurada, que esse troço não vá tanto para cima, e essa baixa pressão aqui trazendo umidade para cá e mais a umidade trazida pela oscilação do Atlântico Norte. E tudo isso aqui, né, gera essas chuvas um pouco mais concentradas, né, para a região, justamente nesse período que há essa confluência de fatores. Agora, isso aí é uma coisa única que já acontece, que nunca aconteceu antes, que já é sempre assim, poxa, nunca aconteceu, não. É mentira. Por quê? No gráfico justamente da anomalia de precipitação, tá? Lá do Saara, quando a gente pega justamente aqui nesse gráfico, né? Aqui anda de 2 em 2, tá? Aqui a média é de 91 a 2020. Então aqui vai até 2023, no caso aqui 2024 ainda não fechou, né? Mas aqui é de 2 em 2 anos, tá? Então acontece que aproximadamente, ó, em 1994, no mês de setembro, tá? Setembro, aqui ó, setembro, aconteceu uma anomalia muito forte de chuvas no Saara, uma anomalia positiva muito forte. Pode ter sido também relacionado aos mesmos fatores que estão tendo agora. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que isso daí não é algo que está acontecendo agora e nunca aconteceu antes. Essas chuvas, vamos dizer assim, inesperadas, desses lugares, desse lugar, por exemplo, mais seco, um dos mais secos da Terra, tá? Ele acontece, de vez em quando acontecem sim essa essa chuva, porque esse cinturão de chuvas, né, tropicais, da zona de convergência intertropical, né, que é basicamente essa faixa de nuvens, chuvas, tempestades e tal, junto com esses outros fatores que eu falei, eles trazem sim chuvas inesperadas para o deserto do Saara, e principalmente quando a zona oscila para cima, tá? Como aconteceu, nós vimos aqui aos dados de agosto, os dados de setembro já estão em formulação, né, estão sendo medidos, tá? E uma coisa muito interessante, porque a própria situação dessa zona de convergência intertropical indo para cima, ele muda drasticamente os padrões climáticos sobre regiões, como também pode afetar os furacões no Atlântico. Pra vocês terem uma ideia. Então, a temporada de furacões do Atlântico Norte, que está em vigor, tá, pode gerar também algum padrão significativo, alguma alteração, tá, com relação a essa zona, essa alteração da zona.
que mudou mais para o norte. Então, fortes sistemas de tempestades se movem para o Oceano Atlântico em latitudes mais altas, né, sobre águas mais frias. E isso significa que pode ter menos sistemas tropicais, né, ali se formados. Então, conforme eles saem da África em um local ruim para se organizar se intensificar. Ou seja, muitos furacões que se formam ali na costa africana, no Atlântico, podem não se formar, né, nesse ano. Tá? Então pode diminuir um pouco a ciclogênese somente com isso, tá? Ali pelo menos na costa da África. Então, pessoal, isso daí é uma situação que pode sim acontecer e aconteceu já. E, por exemplo, existem alguns estudos, tá, que a previsão de que algumas áreas do deserto recebam chuvas de mais de 25 milímetros, né, o que equivale a 5 a 10 anos de precipitação, o que torna esse evento verdadeiramente notável. E nessa situação, nós já tivemos chuvas, né, de magnitude de 5 a 8 vezes acima da média do normal, também no Saara. E essa faixa ela pode acontecer, né, a cada vamos dizer, são aquelas chuvas que estatisticamente fala assim, aquela chuva de cada milhares de anos, né? Justamente pelaquela questão lá do Saara. Mas isso aí pode acontecer sim. Tá? Os dados que nós temos aqui, no caso, até 1970, esse satélite já mostrou que já aconteceu, né, há quase pouco mais de 40 anos. Né? Então, sim, meus amigos, pode acontecer, tá? Pode continuar acontecendo. 40? 40, né? Caramba, tô ficando velho. Então, pode acontecer e já aconteceu antes, não só durante essa época. Inclusive, teve durante o período do Saara, que eu até fiz um vídeo aqui, se eu não me engano, em 2021, mostrando a neve no Saara, tá? A neve do Saara. Então, essa neve do Saara, ela também teve a ver com precipitação. Tá? E essa precipitação aqui de 94, que vocês podem ver essas anomalias gerais, foram tão fortemente disseminadas, tá? Que também pode ser algo parecido com o que nós vamos ter agora em setembro. Isso indica que o evento atual pode ser colocado também nos livros de história, tá? Mas não entre os anos mais chuvosos. Tá? Ele pode ser entre o ano mais chuvoso, mas também pode não ser. Nós já tivemos outras anomalias antes disso, mas setembro de 94 são os dados mais fáceis e mais, vamos dizer assim, mais precisos da gente ver. Tá? Que mais para trás fica complicado. Bom, agora, o que isso tudo tem a ver com a Amazônia? Ou seja, no Brasil, o que isso tudo tem a ver aqui? Só uma coisa, pessoal. Quando isso aqui ocorre, tá? Quando isso aqui ocorre, esse ar muito seco e quente, ele sobe, tá? Então pode ter ondas de calor na Europa, tá? Não pode, a pessoal da Europa pode sofrer com onda de calor. Então já sabe, né? Se tiver notícias de ondas de calor severa na Europa, pode ser resultado disso aqui também, tá? Então, o que isso aí tem a ver com a Amazônia? Então, nós podemos ver justamente aqui o mapa onde que aqui, ó, vamos focar no Atlântico Norte, que é a questão da Amazônia. Se nós pegarmos o mapa com relação ao Atlântico Norte, essa fase negativa aqui dos Açores está provocando esse aquecimento aqui das águas também pela insolação. Nós já sabemos que a zona de convergência intertropical ela foi deslocada, né, para cima. Então a Zecite ela ficou um pouco mais deslocada para cima. E com isso, né, com esse resfriamento aqui, a Zecite, né, ela ficou mais deslocada para cima. Nós vemos até aqui, ó, uma água um pouco mais fria aqui na costa amazônica, tá? Na costa norte, e diminui consequentemente a evaporação e até mesmo a entrada da Zecite. E com isso, o que nós temos? Centro de alta pressão que se forma aqui nas altas bolivianas, ela aumenta, né, durante esse período, que é o período justamente seco da Amazônia, e com isso também a alta pressão semipermanente aqui, né, que nós temos justamente da cédula de Hadley, né, justamente aqui no Oceano Atlântico, tá? E acaba fazendo o quê? Fechando aqui um bloqueio, como se fosse um paredão. Então, quando a frente fria ela tende a sair da Antártica, né, que eu já expliquei, né, como é que acontece, aqui o que ela faz? Ela bate no bloqueio, ela não consegue passar. Então, estamos tendo essa onda de calor que está tendo agora, e aqui, né,
menor entrada das ECIT, menor quantidade de chuvas. E aí o que acontece? São os períodos que pega fogo na Amazônia, onde que o ar está... Dei a pancada no microfone. Onde o ar está mais seco, e aí nós temos aquele arco lá onde tem maior quantidade de fogo, que pega justamente aqui, ó, nessa região, e a maior quantidade de fogo é justamente na Amazônia Legal, não na Amazônia Bioma, mas o pessoal acaba jogando tudo na conta da Amazônia. E tem muito a ver também onde passam estradas. Isso aí, quem quiser assistir, né, a live que eu fiz lá com o professor Neumann explicando muito disso. Então, né, isso aí é algo que acontece, não tem como, tá? E quando se menos umidade chega aqui, menos chuva vem para cá, que é justamente o período seco que nós estamos vendo. E esse período seco ficou mais seco porque durante o período que tinha que chover, essa região aqui do Atlântico estava bastante aquecida, empurrando a zecite mais para cima e entrando menos umidade. Então, esse riozinho aqui que se forma aqui fora do Brasil, que vem para cá, que é um dos afluentes, que está falando que está seco para caramba, tá? Eu posso até depois fazer o vídeo falando sobre esse. Ele está seco justamente por isso. Parte do Rio Paraguai está seco justamente por isso, porque que no período de chuva não teve chuva suficiente, justamente por causa da entrada das ECIT. Então, vários fatores estão vendo o que está acontecendo nisso aí. E quando tem incêndio, sendo natural ou criminoso, acontece que essa fumaça ela tende, né, justamente a vir espalhar pelo Brasil todo. E sim, ela se espalha, tornando o céu, né, mais, vamos dizer, aquele céu mais opaco, tornando os pôr do sol e nascer do sol mais bonito, né, justamente pela... Infelizmente, né, é física isso, mas simplesmente acontece, tá? Então, é isso que nós vemos aqui. Esse aqui é o chamado, né, os focos de incêndio ocorrem mais nessa região aqui periférica do que na parte interna da floresta, mais fechada, mais densa, com maior índice de pluviométrico. E nós vemos aqui que a maior parte desses incêndios aqui está na região de divisa da Amazônia Legal. Da Amazônia Legal, onde tem também regiões muito mais secas e também, né, estradas, rodovias tal, e atividades, né, criminosas. Então, né, onde que nós vemos que parte acontece no Cerrado, tá? E é chamado de Amazônia, porque isso aqui é Amazônia Legal. Então, a Amazônia Legal é onde está justamente esse negocinho preto aqui. Então, quando falam, né, que está destruindo a Amazônia está aqui, né, muito bonitinha e tal. Tem incêndio sim no bioma amazônico, mas é mais na parte, né, que tem a divisa com o bioma, né, do Cerrado, que é chamado aqui de Amazônia Legal, é por questões, né, né? Então, nós vemos aqui que as rodovias, tá? Nós temos aqui muitas rodovias nessa região. Tá? Nós temos muitas rodovias aqui nessa parte da região, onde que tem, né, onde tem rodovia, você pode ter sinais de incêndios, justamente na beira das estradas. E muito disso aí já foi explicado na live lá com o professor Neumann. Convido a vocês para assistirem. Beleza? Então, é isso aí. Ou seja, para explicar dois fatores aqui no vídeo, né? Que é do Amazônia e do Saara, acabei falando de muito mais. Mas é isso aí, é sempre assim, sempre conhecimento, é sempre bom. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Larga o dedo no like e olha, dá uma olhada lá na zona de membros. Você pode ser membro, ajudar o canal e mais conteúdo, né, também está sempre tendo conteúdo para membros. Beleza? Então é isso aí, forte abraço, até a próxima.